Boa noite, meus irmãos. A graça, a paz de Jesus para todos. Quer dizer que eu estou com muita saudade dos irmãos e que é muito bom estar aqui, saber que eu vou, pelo menos virtualmente, falar com todos os amados. Bom, hoje a gente vai estudar a nossa lição da nossa revista, né? Nós estamos na lição 6. A gente já vem aí nesse semestre estudando a respeito da vida de Paulo, dos seus ensinamentos, daquilo que ele deixou, né, inspirado pelo Espírito Santo para nos ensinar. E hoje a gente vai falar de um tema que foi muito falado por Paulo, né? Na lição anterior, até o autor menciona isso, que é um dos temas, um dos assuntos mais que concentra maior a mensagem de Paulo. E que mensagem é essa? Que tema é esse? Nós vamos falar hoje da justificação pela fé. Bom, a nossa lição, ela traz como tema culpado ou inocente. Assim diz o tema. E qual é a proposta dessa lição? É falar sobre a justificação. Há um entendimento que para se alcançar a salvação ou ser justificado por Deus, é necessário fazer alguma coisa. Inclusive, o autor, logo na introdução da nossa lição, ele vai mostrar isso como uma das características mais fortes entre o catolicismo, por exemplo, e o protestantismo, né? Dos evangélicos, de modo geral, né, ou quase todos, pelo menos, entendem dessa forma aquilo que a palavra de Deus diz. Por exemplo, no catolicismo, o autor vem dizendo aí, a gente, né, tem um pouquinho de conhecimento, sabe que é assim. Os fiéis acreditam, a igreja diz que ela que tem o poder de declarar, né, o perdão, de dar o perdão, de absolver, vamos dizer assim, os fiéis dos seus pecados. A igreja como instituição, então ela determina aí as ações, as obras que seus fiéis devem fazer para alcançar isso. Mas o que a Bíblia fala a respeito desse assunto? É isso que a lição vai tratar e é o que nós entendemos e cremos, é o que a palavra de Deus diz. Mas antes da gente entrar profundamente nesse assunto, a gente precisa entender duas coisas: o significado da palavra fé e o que significa justificação. O que é fé? Fé, lá em Hebreus 11, diz que é a certeza de coisas que se esperam e a firme convicção dos fatos que não se veem. Então, essa é a definição da palavra fé. Bom, mas se a gente pensar fé de maneira isolada, também é um pouco difícil de entender como ser justificado pela fé, porque todos nós, né, seres humanos, nós temos uma porção de fé natural. Agora, o detalhe é onde é colocada essa fé. Será que a fé em qualquer lugar ou em qualquer coisa, o simples fato de possuir a fé, pode nos justificar? Por exemplo, existem pessoas, e até a gente está falando aqui, por exemplo, do catolicismo, os seus fiéis creem, eles têm fé que a igreja pode justificá-los. Então, a fé de forma isolada, vamos dizer assim, ela não tem essa capacidade, né? Existem pessoas que têm fé no universo, outros têm fé na ciência, outros têm fé na lua, no sol, nos astros, enfim, podem ter fé em muitas coisas, em muitas situações. Mas qual é a fé aqui que é capaz de nos justificar? Ok, então a gente já viu o que é fé, nós já vamos responder a essa pergunta. Agora vamos entender então o que é justificação. O que significa a palavra justificação? E o autor dá algumas definições. E uma delas, a primeira definição que ele destaca é o ato de tornar reto. Ou seja, então já dá-nos a ideia de algo torto, algo que está fora do prumo, fora de direção e torna-se reto. Alguém pega isso e coloca reto. Então, isso é justificar. Essa é uma das primeiras definições. Qual seria a outra definição? Significa absolver, ou seja, é o contrário, o oposto da palavra condenar. Então, alguém que não é condenado é absolvido. Alguém que está lá em julgamento, né? A gente logo pensa num tribunal, né? Mesmo a gente que nunca teve presente num tribunal, a gente vê aí nos filmes como é que funciona. Então, a pessoa está ali, né, sendo julgada por algum ato, algum crime, algo que ela cometeu.
ou ela é condenada ou ela é absolvida dos seus crimes. Então aqui a definição de justificação também pode ser entendida como absolver, ou seja, declarar inocente, declarar uma pessoa que é culpada inocente. E também traz uma terceira definição, que é a teologia que explica. E vamos nos atentar aqui para o que o autor escreveu. A teologia diz: é o ato de Deus que redime os pecados de homens culpados e os reputa retos gratuitamente pela graça, mediante a fé em Cristo, a base não de suas obras, mas de Cristo, que derramou seu sangue em favor dos homens. Bom, diante do que a teologia explica, a gente já responde aqui mais de uma pergunta. A pergunta que a gente fez lá no início: que fé, aonde a fé precisa estar, que é capaz de justificar? É a fé em Jesus Cristo. E aqui fala uma coisa interessante: é o ato de Deus, ou seja, nós estamos falando aqui de fé. Então, para que eu seja justificada, eu preciso colocar a minha fé em quem? Em Jesus, na pessoa de Jesus Cristo, na obra que ele fez. Então, nota que existe uma ação, existe uma obra feita, mas essa obra foi feita por Deus, através de Jesus Cristo na cruz. Em nenhum ser humano, em mim ou em você, não há nada, exatamente nada que nós possamos fazer para que sejamos justificados, para que saiamos dessa condição de culpado para a condição de inocente. E agora, eu acho muito propício que a gente leia o texto que está em Romanos 3, 21, 22, que o autor traz logo lá no início. Vamos ler o que diz esse texto. Diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, pois não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, mais uma vez, o texto mostra de forma muito clara que nós somos culpados. Sim, todos pecaram. A Bíblia diz isso de forma clara. Todos pecaram, destituídos estão, ou seja, estão separados da glória de Deus. Isso aconteceu lá em Adão, quando, através de um homem, o pecado entrou e nos separou de Deus. Mas também através de um homem aconteceu a reconciliação. É possível agora o homem se reconciliar e ser justificado por Deus. Mais uma vez eu repito, não há nada que eu ou você possamos fazer para que alcancemos isso. É pura graça, é de forma gratuita. E o que é graça? É um favor imerecido. Nós não merecemos, somos declarados culpados, somos culpados. E quanto a isso, não há nada que se possa fazer para mudar, Mas pela fé, e crendo na obra que Jesus fez na cruz do Calvário, crendo, nós somos justificados. É como passar da morte para a vida. De uma forma assim, até um pouco grotesca, mas é um exemplo que pode trazer bastante clareza para a nossa mente. Vamos pensar, já que a gente está falando aqui de tribunal, de condenação, de absolvição, vamos pensar num condenado que foi lá, já passou pelo julgamento, Tem muios crimes, muitos atos, ele foi declarado culpado e pena de morte para ele. Tão grave eram os seus crimes. E ele foi para o corredor da morte, lá assentado já na cadeira elétrica, com aqueles fiozinhos todos, só esperando para ser eletrocutado. De repente, alguém levanta, diz: olha, para tudo, desliga todos esses fios, bate o martelo e eu declaro essa pessoa inocente. Tira aquela pessoa da cadeira, volta com ela, leva ela para dentro de um salão de beleza, dá um trato, põe a melhor roupa, cuida dela, cuida da sua fisionomia, ou seja, deixa aquela pessoa impecável, coloca dentro de uma firma, dentro de uma multinacional, dá a ela um excelente emprego, pronto. Ela agora tem uma família, ela agora está bem cuidada e agora ela pode trabalhar. Isso do ponto de vista natural. Mas isso para entender o quê? No ato da justificação é exatamente isso que acontece. Alguém que é culpado, verdadeiramente culpado, à medida que ele se arrepende, se volta para Deus, crê na obra
salvífica na obra de Jesus na cruz, essa pessoa então agora é declarada inocente. E Deus agora olha para ela e não mais imputa pecado. E a palavra de Deus diz isso: bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado. E a justificação, quando acontece, é exatamente isso. Deus, quando olha para nós, ele já não vê mais o nosso pecado, mas ele vê o sangue de Jesus. Né? Deus remove, tem um determinado ponto da lição em que o autor vai dizer isso. Na verdade, o que Deus faz é remover os pecados que estão sobre nós e coloca sobre Jesus. E aí a gente lembra daquela passagem em Isaías que diz que ele levou sobre si os nossos pecados, pelas nossas transgressões ele foi pisado e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, aqui a gente percebe o que acontece. Nós poderíamos dizer que a justificação, ela é ao mesmo tempo simples e grandiosa. Simples porque basta que eu e você creiamos em Jesus, que a gente tenha fé na pessoa de Jesus, no sacrifício, que a gente aceite esse sacrifício feito por ele. Não é isso? E grandiosa porque alguém que é culpado como somos, agora ser declarado inocente, passar da morte para a vida, literalmente, é maravilhoso, é grandioso. E um exemplo, pensando nisso, eu me lembrei e queria compartilhar com os irmãos do ladrão da cruz, por exemplo. Né? A história está lá em Lucas 23, 39 a 43, depois os irmãos podem ler lá, né? E meditar um pouquinho, mas o que aconteceu ali? Uma forma muito assim prática para a gente entender o que acontece, de que forma acontece e de como ela é simples e grandiosa. Jesus, né, a gente conhece a história. Jesus estava ali para ser crucificado no meio de dois ladrões, né, que eles estavam ali porque mereciam. E a gente percebe isso na fala de um ladrão, porque ele diz: nós estamos aqui porque merecemos, né? Nós fizemos por merecer. Então ele aqui reconhece. E Jesus estava lá, no meio. De um lado tinha um ladrão que não cria, que continuou ali debochando, zombando daquela situação. Mas do outro lado teve um homem que reconheceu que ele merecia estar ali, mas que ele estava ao lado de alguém que nada tinha feito para passar por aquilo, que era Jesus. Né? E ele até diz para o outro: nossa, mas nem estando debaixo da mesma condenação você é capaz de temer a Deus? Né? A fala do ladrão, ele diz: nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem nada fez. E aí ele olha para Jesus e faz algo, né? E ele diz, à medida que ele olha para si mesmo, percebe a sua condição, percebe que ele merece, que ele é um pecador mesmo, e ele reconhece Jesus, os olhos da fé dele são abertos. Eu acho isso lindo. E a gente poderia destacar aqui que olhar para si mesmo, reconhecer o próprio erro, reconhecer quem de verdade somos, abre os nossos olhos para ver quem Jesus é, o nosso Salvador, que é o único que pode nos redimir, nos livrar. Né? E a gente até percebe isso, por exemplo, quando a gente está evangelizando. Por exemplo, a gente fala para uma pessoa, né, a respeito de Jesus, da obra que ele fez, que ele oferece o perdão de pecados, a remissão, né, para ela ali de forma tão gratuita, e às vezes a gente ouve assim: não, mas eu não, entendeu? Eu não tenho do que me arrepender, eu sou uma pessoa boa, e né, eu faço caridade, essas coisas, né? A gente costuma ouvir bastante isso, talvez a gente até já tenha dito isso em algum momento antes de conhecer Jesus. E a gente percebe que isso fecha os olhos das pessoas, elas não conseguem enxergar quem é Jesus antes delas se enxergarem. E aqui o ladrão da cruz, ele faz isso. Ele olha para si mesmo, ele reconhece, em seguida ele percebe quem é Jesus, que Jesus podia salvá-lo, podia redimi-lo. E aí, num ato de fé, ele diz para Jesus assim: lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Agora vamos olhar o outro lado. O que Jesus fala para aquele ladrão nesse momento? A gente não vê Jesus dizer para ele assim: olha, show de bola, você já reconheceu, né, que você é um pecador, você creu que eu posso te perdoar, agora você aí faz umas rezas, esse tempinho que te resta aí, você, sei lá, faz alguma coisa aí para ver se eu posso te inocentar e te salvar. Não é isso que Jesus faz. Jesus olha para ele, olha para aquele ato de fé, vê que ele reconhece quem ele é, reconhece Jesus, crê no que Jesus está ali fazendo, e Jesus diz para ele: hoje mesmo você estará, ou seja, você vai
passar da morte eterna, a morte física, aquele homem estava ali e ele experimentou minutos depois, né? Porque ele estava diante dos homens, ele teve que cumprir, viver aquilo, as consequências do que ele fez até aquele momento. Mas é lindo ver que aquele homem, num momento, num pequeno momento, num rápido momento ali, nós não sabemos quanto tempo durou isso, aquele tempo ali, né? Porque isso não diz, mas imagino que não tenha sido muito tempo, mas aquele homem creu de todo o coração e imediatamente ele saiu da condição de morte eterna para a vida eterna. Então é exatamente isso que acontece no ato da justificação. Você crer em Jesus, você está morto em seus pecados, você agora passa a viver. Você sai da cadeira elétrica, daquele momento que você vai ser executado, que não há esperança. E agora você vive justificado por Jesus, você tem esperança de vida eterna. E isso é grandioso. Então, por isso eu digo, né, que ela é simples, porque basta que eu creia, e ela é grandiosa, porque é uma obra que só Jesus pode fazer. Nem eu, nem você, nem ato, nem ação nenhuma pode fazer isso. Bom, então aqui a gente tem um quadro claro. Nós somos pecadores, nós vimos aqui, todos pecaram, né? Destituídos estão da glória de Deus. Somos condenados por um justo juiz, lá em Salmos 7:11, também fala sobre isso, né? Mostra que Deus é juiz, a gente não pode nunca se esquecer disso. Até porque se há um condenado, se há alguém que absolve, é porque há um juiz, porque só o juiz é que tem o poder de absolver, declarar inocente alguém que é culpado, ou de condenar, né? Salmos diz lá, 7:11, diz assim: Deus é um justo juiz que se ira todos os dias. Mas glória a Deus que também nós temos a misericórdia dele, que se renova a cada manhã, né? E por isso nós não somos consumidos. Bom, somos pecadores condenados por esse juiz. Um dia vamos estar todos diante dele. A gente precisa destacar isso. Ninguém vai escapar desse momento. Nem quem creu e nem quem não creu. A diferença é que quem creu vai chegar naquele dia para receber a recompensa, né? Para dizer, vinde benditos de meu Pai. Coisa linda isso, né? E quem não creu vai estar ali também para receber aí a condenação. Então, aqui hoje, eu e você temos essa oportunidade. Quem ainda não teve, mas está ouvindo essa mensagem hoje, agora tem. De crer em Jesus, crer no sacrifício que ele fez e então poder sair da morte para a vida. Então, a boa notícia é essa. Você creu em Jesus, seu coração é dele, sua vida é ele. Então, quando você chegar diante de Deus, você já foi absolvido no ato dessa fé, dessa crença, desse momento de confissão, né, de confessar, de reconhecer seus pecados e crer em Jesus. Agora, diante dele, nós vamos estar ali para receber o nosso galardão, a nossa recompensa. Isso é motivo de muita alegria, né? E isso a gente vai falar agora, dos efeitos da justificação. O que isso produz? Ser justificado, o que produz na nossa vida? Bom, muitas coisas. A primeira delas, né, o autor vai dizer, é livrar-nos da condenação. É o que a gente já vem falando aqui, né, ao longo do nosso estudo. Então, a primeira coisa que acontece quando nós somos justificados por Jesus, nós ficamos livres da condenação. De certo, todos nós, né, nós já nascemos condenados, já nascemos mortos nos nossos pecados, mas quando cremos em Jesus, pronto, estamos livres, acabou, né? As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, passamos a ser novas criaturas, glória a Deus. Então é isso que acontece. E qual é a segunda coisa, qual é o segundo efeito que a justificação produz? Paz. Eu pensando sobre isso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, muito interessante, dar paz. Por que dar paz? Pense em alguém, talvez vocês mesmos já tenham vivido essa experiência, alguém que a culpa atormenta. Alguém que é culpado, que se sente culpado, né? Não vamos dizer que é culpado, mas que se sente culpado, que é atormentado pela culpa, essa pessoa não tem paz. A gente não consegue dormir, deitar a cabeça no travesseiro com ali, com a nossa mente ali nos acusando, né? Nosso inimigo nos acusando, porque esse é o papel dele, né? E ele tá sempre ali lembrando aquilo que você fez e ele não descansa. E quando você não tem esse entendimento de que você foi perdoado, aceito, justificado por Jesus, você não tem paz.
Porque você fica ali martelando. É como andar 24 horas do dia com alguém com uma arma apontada para sua cabeça, fazendo uma pressão psicológica que também não atira, que tu não morre, mas fica ali te massacrando. A culpa faz isso. Ela traz tormento, né? Que é totalmente o oposto da palavra paz. Mas quando você sabe que apesar do que você fez, apesar de quem você era, apesar de onde você veio, agora você é nova criatura, agora você é justificado, agora você é perdoado, agora você é aceito por Deus. Quer paz melhor do que essa? De poder dormir tranquilo e dizer, não, agora eu pertenço ao Senhor, agora eu sou nova criatura. Tudo que era velho se passou. A palavra diz isso, né? E a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é viva. Então nós podemos crer e ter essa certeza. Eis que tudo se fez novo. E é exatamente isso que acontece quando somos justificados por Jesus, quando nós cremos em Jesus. Bom, qual é um outro efeito que a justificação nos traz? Ela produz em nós o desejo de santificação, de abandonar o pecado. É isso que acontece. Alguém que foi justificado, talvez a gente possa, ou já ouviu alguém dizer assim, bom, então já que, né, Deus usa de graça, já que Ele é tão misericordioso, já que eu fui justificado, agora eu tô livre, posso pecar à vontade, porque depois é só eu me arrepender e chegar diante de Deus e tá tudo certo. É um passaporte para viver uma vida de pecado? Não. Por que que não? Porque quando você tem a consciência do que Jesus fez por você naquela cruz, você é movido de uma gratidão tão grande que o que a gente quer agora é viver para a glória de Deus, viver uma vida que agrade o Senhor. Imagine você recebendo de alguém um grande favor, tendo consciência de que você não merecia receber, não merecia mesmo, e alguém te faz esse grande favor, você tem essa consciência. O mínimo que você quer fazer? Agora você quer fazer coisas que agradem essa pessoa, que deixem ela feliz, né? Que alegrem o coração dela. Afinal de contas, você não merecia o que ela fez por você. E com Jesus não é diferente. Quando eu tenho essa consciência de que o que eu recebi eu não merecia, que eu merecia de verdade a morte, eu que merecia estar pregada naquela cruz, mas não, Ele me tirou dessa condenação, Ele me livrou da morte. Então agora eu quero viver uma vida que honre o seu nome, que honre o sacrifício que Ele fez por mim. É claro que nós vamos pecar, obviamente, nós somos pecadores, mas agora nós somos pecadores justificados. Agora nós carregamos o nome de Jesus. E eu até gostaria de ler com os irmãos, deixa eu achar aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, do versículos 9 a 12. Vamos ler bem rapidinho, que diz assim, olha, deixa eu pôr aqui para ficar mais fácil. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E eu quis ler esse texto, ele acho que nem está destacado aí na revista, mas fala disso. Para quem que Paulo está falando? Ele está falando para quem já foi justificado, para quem já creu em Jesus, para quem já foi redimido. Então ele está dizendo aqui que o fato de sermos sido lavados, redimidos, justificados, não é mais um passaporte, porque não herdaremos o reino de Deus se vivermos nessas práticas. Então precisamos ter essa consciência de que uma vez que fomos alcançados por essa graça maravilhosa, a minha vida agora precisa andar em conformidade com isso. Ela tem que produzir esses efeitos, afinal de contas eu fui justificada por Jesus. Bom, nós nos tornamos nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Também fala sobre isso, né? De que nos tornamos novos, eis que tudo, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Somos nova criatura.
E também aquele que foi justificado sabe o quanto custou. Custou a vida do Filho de Deus, custou o seu sangue precioso. Para mim e para você, não custou absolutamente nada. Mas a justificação, ela também produz em nós profunda gratidão. Gratidão. Você vive uma vida grata, você é agradecido. E a gratidão faz isso. Ela faz com que você busque agradar o seu Senhor. Porque você entende o quão grande foi a ação dele por você, pelo seu resgate, pela sua vida, para te absolver. Tá certo? Bom, eu já até falei aqui, se torna grato e quer viver uma vida para agradá-lo. Eu até coloquei aqui uma coisa interessante para a gente destacar, que também a gente tá aí dentro desse assunto. Nós não fazemos coisas para sermos justificados, né? É bom frisar isso. Aqui a gente está falando, a única coisa que nós precisamos fazer é ter fé em Jesus. Então, não há nada que nós façamos para ser justificado, mas nós fazemos coisas porque somos justificados. Então, a obra ela não vem para o alcance da justificação, mas ela vem após a justificação. Uma vez que eu entendo tudo isso, eu entendo tudo o que Cristo fez por mim, e eu entendo que eu merecia a morte, que eu era culpado e eu fui declarado inocente por meio dessa fé, da fé em Jesus, recebi agora gratuitamente esse favor que eu não merecia, agora eu sirvo, agora eu quero uma vida de serviço. Faz parte, né? É impossível alguém, ou pelo menos deveria ser, né? Isso não é para a gente pensar e refletir. Receber tamanha graça, tamanho favor, deveria promover em nós um desejo de servir a Deus com tudo que temos o tempo todo. O tempo todo, porque não é para você não está alcançando nada. Às vezes as pessoas falam assim, mas você está fazendo isso porque você já não foi salva? Sim, mas agora eu faço não para alcançar, agora eu faço porque fui alcançado, né? Então, a motivação é que precisa realmente ser reavaliada. Eu não faço para alcançar nada porque eu já fui alcançada gratuitamente o dia que eu criei. Mas agora eu faço porque fui justificada, porque fui alcançada por essa graça. Bom, e caminhando para a nossa conclusão, vale a gente destacar o que está lá em Romanos 8, que diz que, cadê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossa, esse versículo ele deve estar muito implícito na nossa mente, no nosso coração. Não para uma mera repetição vazia, não, mas para que haja entendimento e que isso gere em nós alegria e muita gratidão. Nenhuma condenação há. Como a gente falou anteriormente, o nosso inimigo, o trabalho dele é acusar, ele é o acusador, e ele vai fazer isso incansavelmente, esse é o trabalho dele. Mas agora, à medida que a acusação vem, eu posso responder a ela de forma veemente, dizer não, aqui não na minha mente mais, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa palavra é bendita, é maravilhosa, né? E ela deve estar muito bem guardada dentro do nosso coração, na nossa mente, para que a gente não se deixe envolver com as acusações, não se deixe levar, né, por essas coisas, porque agora é para frente que se anda. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Norete falou uma vez, que diz que a gente, se for para olhar para trás, então que olhe pelo retrovisor. Porque você vê o que passou, mas você não para de prosseguir. E é isso que acontece. Depois que somos justificados, alcançados por essa graça, cremos em Jesus, passamos da morte para a vida. E agora, né, o autor ele fala de forma muito bacana que o crente não tem mais passado. O que ele fez não importa mais. O passado agora, na vida do cristão, na vida do crente que entende, que tem esse entendimento, que foi justificado por Jesus, agora só serve para duas coisas. Para ele ver de onde Jesus o tirou, para ele nunca mais querer voltar para lá, e para ele testemunhar daquilo que Deus fez na vida dele. E é só, para absolutamente mais nada. Agora, a partir do momento em que você passou para a vida, agora é outra história, outra caminhada, é a caminhada com Jesus. Isso é simples e é grandioso ao mesmo tempo. E aí o autor aqui, ele, lá no Pensar em Agir, ele coloca aí, né, que nós somos alcançados pela graça,
Então isso a gente precisa entender muito bem. Não há nada, absolutamente nada, que eu ou você possa fazer, certo? Graça, favor imerecido, é receber de Deus o que eu não mereço. Eu não merecia, mas eu recebi e hoje eu sou livre de condenação. Devemos, segundo ponto que ele destaca, devemos louvar a Deus todos os dias por sua graça. É algo que tem que estar nos nossos lábios continuamente, porque a graça de Deus, ela nos alcançou no momento em que cremos em Jesus, mas ela nos alcança todos os dias. Todos os dias nós somos alcançados por essa graça maravilhosa. Nós recebemos de Deus aquilo que nós não merecemos em todo o tempo. Então precisamos louvar a Deus, precisamos ser gratos ao Senhor por isso. E também pela sua misericórdia. Ao contrário de graça, que é não receber, aliás, que é receber de Deus o que nós não merecemos, a misericórdia, ela é receber, é não receber de Deus o que merecemos. Olha que lindo. E a palavra de Deus vai dizer, né, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã e é por causa delas que nós não somos consumidos. Olha só, é muita graça, é muita misericórdia. Então nós devemos sempre louvar e bendizer o nome do nosso Deus, porque graça e misericórdia nos acompanham desde o dia em que nós cremos no Senhor Jesus, entregamos o nosso coração para Ele. Desde então nós somos alcançados por essa graça e misericórdia. Maravilhoso. Até antes, né? Se a gente for olhar, até antes de conhecer Jesus, ele já nos alcançava. Todas as manhãs, quando a gente abria os olhos, nós estávamos sendo alcançados com graça e com misericórdia. Então é motivo de muita alegria, de muita gratidão, de muito louvor ao nosso Deus. E finalmente, se alegrar. Porque a notícia é maravilhosa, a notícia ela é extraordinária. Eu estava morta nos meus pecados, você estava morta em seus pecados, não havia solução para você, mas através do sacrifício de Jesus, eu e você passamos da morte para a vida. E isso é fantástico, isso é uma notícia maravilhosa, é a notícia mais linda do Evangelho, é o que Jesus fez por cada um de nós e nos ofereceu de forma gratuita o que temos hoje, que é a nossa salvação. E deixar o passado para trás, nós já falamos sobre isso, viver o presente de maneira que honre a Deus, olhando para o futuro glorioso que nos aguarda e para o alvo que é Jesus e a vida eterna. Quando a gente fala de futuro, né, um futuro glorioso, talvez muitos possam dizer assim, ou perguntar, né, nossa, mas que futuro glorioso aí, a gente vivendo um momento de pandemia, um momento terrível aí na nossa economia, na nossa política, enfim, tá tudo de cabeça para baixo. Que futuro glorioso, como assim? Sim, nós podemos comemorar um futuro glorioso, porque nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos dos céus, é para lá que nós estamos caminhando, e é esse futuro que nos aguarda, e é glorioso, e você só vai experimentar isso, eu só vou experimentar isso porque nós cremos em Jesus, porque fomos alcançados por sua graça, fomos justificados pelo seu sangue. Isso é maravilhoso, isso deve produzir em nós muita, muita alegria. Bom, eu quero falar para você, de repente, que está ainda, né? Talvez você conhece Jesus, você já confessou Jesus, você já creu nesse sacrifício, mas você ainda não entendeu muito bem, ou você ainda vive atormentado por culpa. Eu quero hoje te desafiar, te incentivar a abandonar, a deixar de lado a culpa, a crer no que a palavra de Deus diz, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olhe para o Senhor, creia no que a palavra diz e viva de acordo com isso, com o que ela nos ensina. E certamente você vai poder experimentar a alegria, o peso, a leveza, a paz que essa justificação traz ao nosso coração, né? E se essa mensagem, esse estudo chegar a você que ainda não teve essa experiência, ainda não creu em Jesus, ainda não vivenciou esse milagre de sair da morte e passar para a vida, literalmente, agora você está tendo essa oportunidade, você ouviu o que a palavra diz. E para finalizar, eu quero também ler com os irmãos, porque é um texto que resume e coloca tudo aqui, tudo que nós falamos em um texto apenas. E eu gostaria de ler com os irmãos que está lá em Gálatas 2,16. Então, para fechar aqui e resumir tudo que nós já falamos. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo,
temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Parece até repetitivo o texto, né? Ele fala várias vezes aqui da mesma coisa, mas é para que isso fique claro, que se teve uma obra, essa obra foi, se não teve uma obra, mas essa obra foi realizada por Jesus. E eu e você só precisamos crer. E dessa forma seremos justificados, somos já justificados, alcançados por Jesus e saímos da morte para a vida, né? Louvado seja o nosso Deus por isso. Bom, espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida, como abençoou a minha. E até a semana que vem. Vamos agora estar orando, né? Pedindo ao Senhor agradecendo a Ele, né? Por tudo que Ele já tem feito pela nossa vida e entregando tudo nas mãos dEle. Vamos orar, então. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse momento de estudo. A Tua palavra, ó Deus, que é verdadeira, viva e eficaz. E fala, Senhor, poderosamente ao nosso coração. Obrigada pelo Teu sacrifício, obrigada por ter se entregado na cruz do Calvário por nós, provando o Seu amor quando nós ainda éramos pecadores, ó Deus. Ainda estávamos cegos e subjugados, escravizados no nosso pecado. Muito obrigada. Obrigada porque nós passamos da morte para a vida e hoje estamos aqui e podemos nos alegrar, ó Deus. Toma a vida de cada irmão meu, ó Pai, de todos os membros da nossa igreja, de todas as famílias, ó Pai, que o Senhor possa visitar aqueles que ainda não tiveram, ó Deus, essa experiência, ainda não viveram esse milagre da salvação, que o Senhor possa alcançar em nome de Jesus, com a Tua graça e misericórdia. Abençoa cada um de nós, os nossos irmãos, nos conceda um restante de semana na Tua presença, guardados por Ti, livra-nos de todo mal, ó Deus, supra as necessidades de cada um, ó Deus, conforme suas necessidades. Senhor, pedimos tudo isso ao Senhor, porque entendemos que do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos que nela habitam. Somos do Senhor, pertencemos a Ti. Entendemos que o Senhor tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. Dá-nos uma noite de paz, ó Deus, assim nós oramos, agradecidos ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus, amém.